Oi, bem-vindas, bem-vindos ao nosso Ribalta Podcast, um programa idealizado para discutir teatro, sobretudo, cultura brasileira, política, o momento que a gente vive. Esse programa nasceu de 4 amigos que começaram a se reunir, depois mais de 2 se incorporaram a nós. Aqui está o Oswaldo Mendes, Marco Antônio Rodrigues, Sérgio Rovere e a nossa chefe, Bruna Bressani, e o nosso diretor, Tiago de Moraes. Hoje nós temos aqui o prazer imenso de receber, e eu tenho o privilégio de apresentá-la, porque eu vi o início da carreira dela, eu vi os primeiros passos que ela deu no teatro, ainda na escola de teatro, fazendo Hermione do Shakespeare. Sim. E Encontros de Inverno, e hoje talvez seja um dos maiores nomes do teatro brasileiro, a minha querida Denise Fraga. E eu vou te apresentar, então, já que você não se apresentou, Eduardo. Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, grande homem de teatro. Eu tive a felicidade de começar no Grupo Tapa, saindo da escola de teatro nas mãos dele. Denise, o teatro brasileiro estabeleceu, a partir da década de 30, um matriarcado, né? Até então ele era um patriarcado. Na década de 30, com Eva Todor, Morinô, Bibi, Dulcina, Dercy, né? As mulheres tomaram o poder no teatro. Eu acho que você hoje carrega essa bandeira, que depois teve mão de Cacilda, Nídia Alícia, Maria Della Costa, Fernanda. Você tem consciência disso, desse papel de... E uma coisa muito curiosa, todas elas de alguma maneira ligadas a seus maridos como sócios. Fernando Torres, Sandro Polônio, Odilon, da Dulcina, Nídia enfim. Alício, Sérgio. Sim, Exatamente. E isso de alguma maneira esvaneceu um pouco. Você é a remanescente disso. Como é que você... Talvez eu esteja perguntando uma coisa que você nunca tenha pensado, mas como é que você encara isso a partir dessa pergunta que eu estou te fazendo aí? Eu não penso muito sobre isso, nem me sinto, como diz, não sei se faço jus a esse lugar, mas assim, quem falou isso para mim, na verdade, a primeira vez foi o Celso Nunes, foi ver A Visita da Velha Senhora e falou: você pegou na mão uma coisa que estava pingando na área de substituir Cacilda, Fernanda, Marília no teatro. E eu falei, não, que isso, né? Assim, eu não tenho essa consciência, mas é verdade, sim, que eu fui pelas mãos da minha mãe ver Marília, a gente ia ver Fernanda, a gente ia ver a Eva Tudor, eu vi no teatro, minha mãe que me levou muito ao teatro sempre, né? Você ia ver aquele artista e eram sempre mulheres, é verdade. Eu não tenho essa consciência, assim, não penso sobre isso, né? Mas... fico feliz de você falar isso, né? E só continuando isso, né? Quer dizer, vejo uma ligação muito forte com a Dulcina de Moraes, porque ela fez exatamente um processo similar ao seu. Ela era uma atriz muito popular e começou a trazer textos mais consistentes. Então, qual a importância de tentar popularizar alguma coisa que é considerada inacessível, que na verdade não é? Toda a minha luta é essa, assim, né? Essa coisa de dar clareza àquilo que a pessoa acha. Você sabe, eu vou contar uma historinha. Acho sempre que as histórias contam mais do que as opiniões. A gente fazia o Galileu do Brecht, né? E a Maristela Scelala ela estava com a gente fazendo a peça, e a diarista, a moça que trabalhava na casa dela como faxineira, ela queria que ela fosse ao teatro. Era o Galileu do Brecht, essa peça Verbo, né? Aliás, é um dos maiores textos que eu já li de dramaturgia, que é um show de argumento e réplica, e por isso eu me fiz essa audácia de querer fazer o papel, porque eu falava, não interessa ser homem ou mulher, o que interessa ali é exatamente o show de argumento e réplica, né? A defesa de ideia. E aí a
Vilma, que era a diarista da Xelala, ela não queria ir, falou, não sei se eu vou. Ela falava assim, vai. Aí ela convenceu, ela falou assim, vai que eu vou fazer você tirar uma foto com a Denise Fraga. Ela, então eu vou, a do retrato falado. A do retrato falado. E a Vilma foi ver. E quando a Vilma saiu da peça, eu nunca vou esquecer o que ela falou. Ela falou, nossa, eu achei que o teatro era um monte de gente falando um monte de coisa que eu não ia entender. Pode me chamar quando for, eu adorei. E era A Vida de Galileu do Brecht. Era uma peça completamente verborrágica. Era uma peça de verbo. A gente, na verdade, Eduardo, eu acho que a gente acha... Na verdade, eu acho que a gente perdeu muito com a própria televisão, achando que o público não entende, ou a gente tem que fazer o que o público gosta. E o público, na verdade, entende tudo. Na verdade, o que eu sinto é que, assim, a gente foi descendo o nível sem precisar, por causa dos comerciais, do vendedor de sabão, de vender, da novela que existe para vender, né, do anunciante, e a gente, com muito medo de não vender, a gente passou a facilitar sem precisar a comunicação de tudo, né? Eu fico pensando, nós vimos uma publicidade no Brasil. Eu me lembro que a gente fez um curso, um workshop que era com assistente do Bergman. E eu me lembro que perguntaram para ele o que ele tinha visto no Brasil, que ele mais tinha gostado de teatro, de cinema. Ele falou assim, eu gostei muito das publicidades. Porque a gente tinha comerciais de televisão que eram incríveis, que ganhavam prêmios, que a gente achava incrível, que a gente via. Eu gostava de ver. Por quê? Porque tinha sutileza, porque tinha uma dramaturgia, um elanzinho qualquer, eu acho. Olha, eu vou te falar, eu tô há 16 anos aí na estrada, direto, viajando de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos com teatro. E eu sinto que eu tô vivendo, realmente, vendo acontecer uma coisa por causa dessa resposta sonora da plateia, que é a risada, e que a gente tem muito. Eu sinto que a gente vive uma decadência da metáfora, decadência da compreensão de ironia, decadência da abstração, de uma maneira geral. Mas não, te digo, pelo público. Porque eu sinto que, fora toda a rasteirice da comunicação digital, a gente foi cedendo sem precisar. E, na verdade, eu acho que é muito importante você continuar pegando alguém pela mão e falar assim, que nem eu costumo dizer, você viu o Trair e Coçar? Vem aqui que eu vou te mostrar Brecht. E você vê essa pessoa também gostando de Brecht, achando engraçado. Eu achava muito louco, na Alma Boca, eu falava, você se divertiu? E a pessoa falava sempre 2 palavras. Sim, mas eu gostei do conteúdo, não, era a mensagem primeiro. Gostei da mensagem, do conteúdo, porque as pessoas acham que, enfim, não precisa pensar. Então, eu tenho quase essa pergunta que você me fez, qual a importância, é quase uma obsessão minha, de popularizar autores que as pessoas acham que não vão compreender. E eu sinto que a gente teve uma responsabilidade muito grande, né, principalmente da nossa TV hegemônica por tantos anos, nesse sentido de não elevar o nível com tantos autores incríveis brasileiros que a gente tem, que a gente poderia ter nas novelas e na produção de televisão. Mas a própria qualidade dramatúrgica da televisão também piorou, né? Piorou muito. Já teve novelas numa época de Dias Gomes, Jorge Andrade, Lauro César Muniz, autores de teatro, não é? Sim. Isso, mas sabe o que acontece? É o tal da você não pode... Eu tenho o maior problema com aqueles group discussion, a pesquisa, né? Fazer pesquisa. Você fazer pesquisa para ver se você vai vender bem um produto é terrível, porque você põe aquele grupo de pessoas ali que elas ficam achando que elas precisam falar alguma coisa. E você não pode perguntar para o público assim, você quer ver o Brecht, mas você tem certeza que você não vai achar difícil? Você sabe que ele fala não sei o quê. Se você vai induzindo, né, aquela pessoa aquilo. E quando você vê, a pessoa ficou às gargalhadas, se divertiu pra caramba, e ela foi para casa com uma pulga atrás da orelha porque viu o Brecht. Na verdade, eu acho meio arrogante eu falar isso, mas é que
a pessoa não sabe, o público, quem é o público, né? Essa entidade público, não sabe muito bem do que vai gostar. Você pode te oferecer outra coisa para aquela pessoa que ela não está acostumada e ela vai gostar também. E ela vai querer uma coisa diferente. Denise, você me lembra uma frase, o Marcão deve lembrar dele, do Michael Frayn. A gente fez uma peça do Michael Frayn que era o Copenhagen. Copenhagen estava condenado a ninguém ver. Uma peça de física quântica, dois físicos discutindo física quântica, história, nazismo e tudo mais. Ele mesmo dizia o seguinte: de repente a peça fez um puta sucesso no mundo inteiro e até no Brasil. A gente ficou 3, 4 anos fazendo essa peça por tudo que é canto. Grande sucesso aqui. De sucesso a gente fazia em escolas, com escolas. Sim, foi lindo. Nem me lembro de São disso. Paulo, e os alunos tinham essa reação que você falou, né? Porra, mexeu na inteligência deles. E o Michael Frayn um dia perguntava assim: você esperava que essa peça sua fizesse tanto sucesso? Ele falou assim: eu vou te contar um segredo do teatro. O público de teatro gosta de ser desafiado. Eu acho que você corrobora com essa opinião do Michael Frayn. Não é isso? Quer dizer, o público gosta de ir lá e ser excitado, então provocado. Mas tem um lugar aí também, tem um papel, eu acho que também nessa linha do que como você consegue revelar esse lado do humor e o lado popular desses grandes dramaturgos, né? Tipo Brecht, tipo Shakespeare. Porque, na verdade, tem um papel da academia nisso. Ela arranca a espinha dorsal deles, né? Quando eles viram clássicos, então tudo fica um pouco chato. O Brecht fica chato, o Shakespeare fica chato, a tragédia grega fica chata, né? Parece que tudo, de fato, se coloca num lugar muito intelectualizado, muito... Sim, né? Não, desculpa, não quero nem te interromper com isso, não, mas eu acho isso, acho que você eu comungo um pouco dessa ideia de que a gente tem que encontrar onde está a vida, e a vida está no humor mesmo. E essas pessoas no jogo, né? Faziam daquilo seu ganha-pão, né? O Brecht precisava comer, assim, né? Ele queria, o Brecht foi para os Estados Unidos, ele queria muitos, ele queria fazer cinema porque ele queria falar para muitos, né? Quando você quer falar para muitos, quando eu fiz a gente estreou o Alma Boa, a gente estreou no Teatro Renaissance. E aí uma moça, a primeira pergunta que eu respondia nas entrevistas: mas você acha que fazer Brecht no Teatro Renaissance não é trair Brecht? Eu falei assim: muito pelo contrário. Eu falava, a gente precisa dar Brecht para quem precisa dele, não para quem conhece ele. Né? E eu não vou esquecer, Marcão, chegou um cara que era um cara que tinha sido nosso patrocinador no filme, um cara rico, um cara muito rico, dono de empresona, assim, e a gente convidou ele para assistir. E quando acabou o Alma Boa de Setsuna, ele olhou para mim e falou assim: você me deu um tapa de luva de pelica, né? Falando, apertando a minha mão. Nossa, isso, né? Eu ia contar para o Jaldinho, a gente fez agora, por isso eu gosto muito de fazer conversas depois da peça. No nosso projeto a gente inclui, agora tem um bate-papo por semana. Porque você fala, não precisa explicar, a gente fala, não precisa, já está dito, a arte diz por si, médio. Mais ou menos. A gente está vivendo um tempo tão, né, com esse empobrecimento intelectual subjetivo muito grande. Quando você faz, depois da peça, que você faz uma conversa, pelo menos aquela troca ali faz aquilo ferver, né? Não é para dar o caminho das pedras de que peça que ele vai levar para casa, mas até para ele te devolver uma peça que você não sabia que fazia, de você ter também então essa conversa é sempre muito rica e muito vibrante. E uma senhora agora em Porto Alegre também aquele salão de atos da PUC lotado, que só sabemos juntos, eu e Tony, depois no debate depois da peça, uma senhora assim bem público de teatro, arrumada com seu marido, assim, público tradicional de teatro. Ela levantou a mão e falou a seguinte frase, olha isso, ela falou assim: eu queria falar com vocês porque eu vim ver uma peça. Eu não sei o que eu vi, mas eu queria entender por que eu tô tão tocada. Eu adorei esse negócio.
porque ela não conseguia dar nome para aquele negócio. Né, agora a gente em Curitiba, né, o pai de um amigo falou assim, é diferente, né? É diferente. As pessoas estão esperando, às vezes, uma historinha tradicional, né? Eu e Tony ali, e talvez a peça seja surpreendente. Essa coisa do desafio, do público que quer ser desafiado, o teatro ser esse lugar um pouco... Nossa! Né? Eu sempre falo... você sabe que é uma coisa que me encanta em circo? Que eu fiz um trabalho de 2 dias com o Grupo Zani, lá com o Circo Zani, e eu falava, gente, eles entram e fazem os números deles, 10 minutos, 15 minutos, olha o meu número. E sempre nesse número tem um negócio, o artista de circo, tem um negócio que você faz... Né? Que é o artista de circo que te faz... Que deixa todo mundo... Né? E eu falava assim, ator, a gente não tem isso, né? Olha o meu número, ó, vou te chamar aqui, fica aqui comigo, atenção... E que horas que a plateia vai fazer? Então, isso é uma coisa muito importante nessa popularização de você falar assim, vem cá, mas não pode falar assim, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. O público não quer ver uma coisa chata, eles vão embora. Vem cá... Vem cá. E aí, você quer isso? Não, peraí que eu vou te dar isso aqui, ó. Mas a gente tem que ser o prestidigitador, a gente tem que ser o flautista de Hamelin, a gente vai ter que ali se virar nos 30 um pouco pra tentar essa captura, porque ela tá muito desgastada. Essas conversas que você tem, elas acredito eu, que deva ter surgido alguma coisa, algum comentário, alguma opinião que faz com que você repense a própria peça ou com que, não o conceito, mas coisas que talvez você mesmo não tinha percebido, fazem com que fala, caramba, ela notou uma coisa que não era a minha intenção, sabe assim? Sabe a coisa mais linda, Rover, da rede social? Eu tinha muitas restrições à rede social, é um trabalho danado nesse negócio, né? Falaram que esse negócio ia facilitar a nossa vida, nada, né? Dá um maior trabalho. O celular de uma maneira geral, né? Mas assim, a coisa mais linda da rede social é que eu sempre, há muitos anos, desde o Trair e Coçar, eu acabo a peça e falo, se vocês gostaram, por favor, no Trair e Coçar eu falava, por favor, nunca deixem de ir ao teatro. No outro dia o Kiko Marx me lembrou, você falava, por favor, nunca deixem de ir ao teatro. No Trair e Coçar eu pedia pro Atílio Ricó para eu falar no final, porque eu falava, gente, essas pessoas precisam voltar e propagar. Agora, eu sempre falo da importância do boca a boca, não só para aquela peça, mas sempre que eles tiverem uma experiência positiva com o teatro, que eles não se esqueçam de espalhar por aí, porque hoje o teatro está muito escondido, a pessoa tem que saber a peça que quer ver. Sim, não tem mais roteiro, não tem mais nada. Não tem roteiro no jornal. Eu me lembro que eu abria aquele jornal, ficava com aquelas bolinhas vermelhas, aquilo ficava lá em cima da minha mesa, em casa, para eu saber as peças que eu queria ver naquela semana ou na outra, né? E isso agora isso ficou... o teatro está escondido. Tanto que eu faço até aqui uma campanha, arraste uma pessoa que nunca foi ao teatro pro teatro, porque essa pessoa não sabe o que está perdendo. Eu não sei o que me dá, eu não sei, talvez uma autoestima exagerada, mas quando tem uma cadeira vazia no teatro, eu juro que eu não penso que foi alguém que não queria me ver. Eu penso sempre que é alguém que não soube. Porque eu acho que tem uma dificuldade mesmo de você... E essa coisa de você ter essa paciência de falar assim, deixa eu te falar, você pode ir na minha peça, por favor? Vem, se você não gostar, fala comigo no final. Pode vir. Né? Então, essa coisa dessa responsabilidade sobre o que você está fazendo, né? Eu ia falar aqui da outra vez que a gente falou. Eu posso continuar falando, gente? Senão me interrompe. Eu falo para os alunos de teatro... Não, continua falando. Eu sempre que eu vou falar para os alunos de teatro, de escola de teatro, eu falo que a gente não pode esquecer, quando fizer qualquer exercício para os nossos professores, nos nossos cursos de teatro, a gente tem que sempre pensar no teste do chapéu. O que é o teste do chapéu? Você tem uma ideia da cena que você quer apresentar, seja para quem for. Qualquer coisa que você queira apresentar, eu falo, imagina um chapéu imaginário que você tirou e botou ali para o público depois pingar as moedas.
Depois que você terminar a sua apresentação, ali dentro daquele chapéu tem que estar, no mínimo, o seu jantar. Porque você tem que fazer dessa seu ofício o seu ganha-pão. Se o seu ofício não for o seu ganha-pão, ele está comprometido à eternidade dele, à vida dele. Ô, Denise, eu vou pegar esse gancho aqui no Isso. meio. Por uma ala, isso passou a ser considerado mercado e, portanto, uma coisa execrável. E eu acho que isso foi muito fatal para a nossa atividade. Que a gente vive disso. Você não tem que viver sustentado pelo Estado só. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso. Acho que o Marco vai gostar de perguntar também sobre isso, né? Porque eu acho que assim, a importância da lei de incentivo é fundamental. A gente sabe não dela. é isso que a gente está discutindo. Porque assim, precisamos do start. Né? Eu falo que eu sou a melhor patrocinada do planeta, porque quem nos dá patrocínio, sei lá, a gente fala que vai fazer 15, no caso do Alma Boa, 8 cidades, e no final a gente faz 17. E não é porque eu falei que eu ia fazer 8 cidades que depois eu não vou falar do Bradesco no final. Uhum. Porque o start foi aquilo. Eu acho que assim, a gente precisa entender a lei de incentivo como o pontapé inicial, porque se a gente for pagar, né, foi-se o tempo em que Fernanda ia no banco, pegava um empréstimo, montava uma peça e pagava o banco. Queríamos todos nós ter a certeza que isso daria certo, porque hoje o preço do ingresso não paga as contas, às vezes o número de espectadores também não vai pagar, mas também esse início de temporada, fazer a peça, a montagem, o tudo, você não paga, você não fecha a conta, né? E então, eu acho que a lei de incentivo é fundamental. Só que o que eu sinto é que a gente tem que ter esse compromisso com a continuidade do nosso ofício. E é isso que eu acho que fica comprometido quando você não... Assim, quando você faz o que você quer fazer porque você acha que aquilo é muito interessante e que não te importa muito se o público vai gostar ou não. Nós precisamos estar subordinado não ao que o público quer ver, mas ao encantamento, o maravilhamento que a gente estava falando como captura. A gente precisa fazer disso o nosso ofício, porque senão a gente está enterrando com uma pá de cal esse nosso ofício. Né? E submetendo exatamente, ao Estado, a quem seja, fica dono de nós, a gente perde a autonomia. Eu acho que, me corrija você e os camaradas aí a memória, mas você estava falando, por exemplo, do Galileu que você fez. Tem uma cena do Galileu que eu acho que é uma cena incrível, que é quando o cardeal que o apoia vira papa. E o Brecht fala disso. Barberini. O Brecht fala disso, quer dizer, ele o apoia enquanto cardeal. Na medida que ele vai vestindo a roupa de papa, ele vai mudando a posição. Ele vai ficando contra ele. Porque a instituição, enfim, é o gasto social, o papel... E o que eu queria fazer um paralelo com isso é que quando, em geral, os atores se projetam no mainstream, no Brasil, eles abandonam o lugar do cardeal, que é um lugar que você nunca abandonou, ou seja, o lugar da militância política, o lugar de entender que o artista tem uma responsabilidade pública, que ele mexe com o imaginário, e o imaginário, em última análise, é um imaginário político, e ele tem a responsabilidade sobre isso. Eu lamento muito isso, porque eu tenho muito tempo disso, e vejo muita gente que ascendeu e, de repente, abandonou a militância política. E você nunca abandonou. Você foi fundamental, por exemplo, nas lutas contra o Bolsonaro, nas lutas pela democracia, nas lutas contra o impeachment. Você, de certa forma, até nos liderou, né? Um conjunto de artistas e de pessoas, mas, em geral, isso é muito raro. É muito raro. E não é só o artista de teatro, são os artistas de música e tal, enfim. Graças a Deus, na música tem muitas exceções, né? Do Chico, passando por Chico Buarque até o Chico César, e passando pelo Zé Cabaleiro, e por muita gente boa. Mas esse papel político que está diretamente associado com o teu trabalho,
Você não acha que a arte, em última análise, é o óbvio que eu estou falando, mas a arte é política. Ela em si né, já, né, Marcão? Ela, assim, mas eu sinto que, assim, as pessoas têm muito medo, né? Medo de não serem empregadas e não terem o seu ganha-pão. A Globo impede, inclusive, a manifestação política, né? Até engraçado que nas últimas eleições a gente viu a Globo aí, né, assim, mas eu fico pensando, as pessoas que trabalham na Globo não poderiam, que estavam sob contrato, inicialmente não puderam se colocar, mas chegou uma hora também, né, a gente teve aí um governo descaradamente falando com todas as letras, inimigo da classe artística, inimigo das artes. Quando que a gente pensou inimigo que a gente ia viver isso? Inimigo do povo. Inimigo do povo, mas é assim... E que transformou o artista em inimigo, né? Também. Quer dizer, que vendeu para... nunca se tinha ouvido falar tanto essa coisa de mamar em Lei Rouanet, né? Que artista... E isso é um fenômeno mundial, né? Mas as pessoas nem sabem direito porque elas me odeiam. Quem me odeia? Que assim, mas o que eu sinto é que é isso, que foi um negócio meio de uma crença. Sim, total. Na verdade, foi um negócio feito. E eu tenho muita aflição, porque eu tenho vontade de conversar, e virou quase impossível conversar. Né? Teve essa coisa da rede social, eu não fico ali no Instagram, não respondo, mas chegou uma... Só para acabar respondendo a sua pergunta, depois eu contar essa história. Chegou uma hora que eu falei assim, gente, não tem como você não se colocar, não tem como mais você não... Olha o que está acontecendo com a gente, não era questão desse candidato ou daquele. Era primeiro, era a nossa democracia ameaçada, era uma coisa que a gente achou que era uma aberração acontecer, que era Bolsonaro ser presidente do Brasil, porque quando ele começou, ele era uma coisa folclórica, quando ele começou a aparecer, e era verdade que aquilo ia acontecer com a gente. Sim. E eu falo, gente, como é que... E né, corremos o risco de acontecer de novo. Sim, Meu filho... Vamos bater na madeira. Não, aí, mas assim, é verdade que a gente precisa... Porque a gente tem que conversar, porque as pessoas não entendem direito. Então aí... Para contar essa historinha, eu tenho pouco haters até diante da minha posição política, assim, mas até que as pessoas não me enchem muito saco, também eu não respondo ali, eu nem vejo. E aí um dia um cara no meio no ano eleitoral, ele põe assim, escrito: por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E eu já olhei aquilo assim, aí eu falei assim, calma, Denise, ele fez uma pergunta. Quem botou esse ponto de exclamação depois do interrogação foi você. Está escrito lá, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Isso é uma pergunta e isso precisa ser respondido. Eu não respondo nada lá, Marcão. Eu peguei e fui lá, não faço isso não, fui lá na conta dele. Marcos, não sei o que, Marcos com U, conta fechada. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou pedir para seguir. Aí eu falei, botei lá que queria responder. Aí eu abri coisa. Aí ele veio com todas as exclamações. Por que você quer me seguir? Aí eu virei e falei assim, porque você me fez uma pergunta. Uma pergunta legítima e eu queria tentar te responder. Por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Aí ele falou... Aí eu fui num DM para ele, assim... E eu tentei explicar para ele que a nossa profissão é uma profissão que lida com muitos universos e que a gente, os clássicos tratam dos dilemas humanos ad eternum, que nunca serão resolvidos. A gente, por causa disso, vê muitas injustiças. A gente vira um humanista diante dos textos que a gente leu. E a gente vive num país muito injusto. E que a gente fica muito indignado com todas as injustiças sociais que a gente vive, como ele devia ser também, mas que a arte aflora muitas delas e que, diante disso, as pautas de esquerda eram sempre mais ligadas a essas injustiças sociais e você acabava sendo de esquerda. Fiz meio um tratadinho, assim... para ele. Aí ele falou assim, não sei se concordo com tudo que você falou, mas você falou pontos interessantes, agradeço a sua atenção. Mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido conversar com esse moço que estava ali com a sua camisa amarela, como eu estava no outro episódio, mas estava lá com a sua camisa do Brasil e que tinha orgulho de ter votado no Bolsonaro. Então,
eu acho que há conversa ainda, porque tem um Justamente por isso é que eu acho que falta a militância mesmo nessa nossa tribo. Que a gente poderia, de fato, ter uma interferência muito mais séria as pessoas no imaginário do país. Mas, Quer dizer, se a Globo e essas coisas todas são responsáveis pelo rebaixamento do pensamento, de certa forma a gente também se autocolonizou, né? Em geral, com raras e honrosas exceções como você. E acho que e eu lamento isso. Eu lamento porque mas é que eu topei muito perder. Triste. Na verdade, eu acho, Marco, que a gente precisa entender também isso. Eu topei perder, eu resolvi perder, ganhar menos dinheiro na minha vida do que eu poderia ter ganho. Claro. Né? Eu rompi o meu contrato com a TV Globo em 2011. Eu fiquei 18 anos contratada e eu não quis ser mais contratada porque eu não saberia qual ia ser o próximo projeto. Eu sempre tive projetos lá dentro. Então, assim, eu quis... E eu resolvi fazer o teatro, ganhar menos dinheiro, mas eu tenho muitas outras riquezas. Mas eu também só pude fazer o teatro, que eu acredito, como eu chamo, porque eu guardei um dinheirinho. Claro. É isso que eu sempre falo também para alunos de escola de teatro que estejam aqui me ouvindo, alunos e alunas, tenham o dinheiro do não. Sim, exato. Né? Aquele colega que vai fazer uma novela e eu falo, não compra caminhonete. Sim, claro. Não compra. Eu falo para as meninas, jovens atrizes, não compra aquela blusinha. Guarda o seu dinheiro para você poder dizer não. Eu chamo dinheiro do não, porque dinheiro precisa significar liberdade. Eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado, eu fiz também muita publicidade no início de carreira, que me fez ter a possibilidade de falar assim, peraí, eu vou dizer não, eu não quero fazer isso, não é isso que eu quero. Né? E aí, com essa autonomia que você meio... se segura ali, porque você tem uma reserva bancária, né? Eu acho que é mais fácil você desafiar e falar assim, não, eu não posso ficar calada agora, eu preciso me colocar politicamente, né? Do que aquele medo de não ser chamado para a próxima novela. Claro. Mas é por isso que é isso que o Eduardo falou assim, a gente não pode botar o nosso ofício tão na mão dos outros, como a gente colocou, eu acho. Mas acho que você falou uma coisa aí, a partir da sua colocação, do seu diálogo lá na rede social, é que você também acolheu a pergunta do cara. E eu acho que às vezes, e eu vejo dos dois lados isso, a gente não conversa com a franja, a gente está preocupado em conversar com a radicalidade, que é imutável. Perfeito, Eduardo. Então, eu acho que quando você acolheu esse cara, uma fração do que você falou com ele bateu dentro dele. E é esse cara que nos interessa cooptar. E eu acho que aí vem o que você falou antes, de duas coisas que eu acho que são dois males do nosso tempo. Né? Primeiro, um rancor profundo. Nós vivemos num mundo muito rancoroso, em que você não aceita, você não tenta entender o ponto de vista do outro. Mesmo que ele esteja errado, você tem que ver de onde ele veio, o que ele se formou. A segunda coisa, e eu quero tentar introduzir isso para entrar na questão do humor, é a perda da metáfora, a perda... nós ficamos literais. Nós não conseguimos entender de nenhuma forma. E eu cito a coisa, por exemplo, os franceses, eles chamam... os grandes atores são comediantes. Porque ator é um ator, uma pessoa que só reproduz. Um comediante, um trágico pode ser um comediante. Porque ele está olhando para o lado patético da vida, para o lado... E você, como eu disse, eu te vi fazendo Hermione, direção do Renato Caraí. Ela já era estrela desde aquele momento, estrela da escola de teatro. Tem um talento aparecendo aí. E depois você fez com a gente, que as pessoas aqui até não sabiam, as comédias de costumes. E depois no seu grupo você também fez as comédias de costume. Sim. Né? Então quando você chega no Trair Coçar, você já está... Nossa, muito... o Trair Coçar foi minha 15ª peça. Você já estava muito dentro... Então, como é que esse sentido, o quanto a ideia do humor, ele trabalha exatamente sobre o metafórico, sobre o que não é literal, né? Queria que você falasse um pouco disso, dentro de uma pergunta que eu te fiz no outro episódio sobre o ofício, quer dizer, como é que é esse domínio, né, do humor para resgatar do humor e da delicadeza, né? São duas coisas que estão embutidas na sua resposta para o cara. A delicadeza de você responder uma pessoa
que talvez partisse para um ponto de vista agressivo, mas você quebrou essa pessoa com delicadeza e quebrar a pessoa também pelo humor. E só para complementar, Denise, se você pudesse fazer também uma análise de como você vê o humor que se faz hoje no país, no finalzinho da pergunta do Edu. Na verdade, eu confio no humor, né? Eu acho que eu tenho a confiança no humor como exatamente um ingrediente, uma ferramenta de comunicação. Eu acho que qualquer ideia pode ser falada de forma bem-humorada. Se ela for falada de forma bem-humorada, ela tem mais capacidade de atingir seu interlocutor. E eu acho, sou capaz de dizer que talvez hoje não vejo qual ideia não pode ser falada com um traço de ironia, amarga que seja. E o que acontece? Essa delicadeza, você falou, nunca tinha pensado sobre isso, né? Que existe mesmo essa exigência. O humor, né? Eu me lembro que eu, aí nesses idos desse início, que a gente leu o Riso, do Henri Bergson, e que você vê assim, do que se ri, como o humor passa pela mente, pela inteligência, né? Você não ri da piada que você não entende, né? Quando você usa o humor, você recruta aquela pessoa para pensar junto com você. Né? O humor abre picada para o pensamento, né? O drama, o Antunes falava uma coisa ótima, que ele falava que o ator cômico, ele faz drama muito bem porque ele tem a música. Porque é essa capacidade de você meio ouve. O timing cômico tem um negócio que você ouve e que você sabe, é aqui que eu falo, é aqui. E ele recruta esse pensamento. Quando você está fazendo drama, eu acho que só aquela coisa de drama sem um traço de humor, você parece que não, você só emociona a pessoa assim pelo peito. Né? Você não fala, naquela hora eu chorei. Mas você fala, naquela hora eu ri. O riso tem uma hora. Então eu acho que quando você faz as duas coisas juntas e tem esse barato, você consegue capturar uma pessoa pela mente e pelo peito, pelo que ela não explica e pelo que ela é capaz de explicar. Eu acho que o humor ele tem essa função, para mim, hoje, que é fazer ver como... tanto que eu sempre falo que a risada que eu mais gosto é a risada pior que é o cara que ri, que é uma risada... Você escuta essa risada, que é uma risada... e ela dá uma morridinha. Ela tem um volume e uma caída rápida. Você vai ficando treinado com esse ouvido de risada, né? E essa caída rápida, que é o cara rindo assim... pior que a gente... É o riso da consciência. É o riso da consciência. Agora, todos os autores que você falou, do Brecht, o Shakespeare, todos têm humor. Eu não vejo... Gilles du Rémat. O Gilles Rémat é... Fazer Gilles Rémat ou Brecht sem humor, você não faz, né? Nem o Brecht. A minha geração, mais do que a... O Eduardo também pegou. Era um Brecht muito mal-humorado, muito chato. Então, mas a maior parte é mal-humorado, não é? O Shakespeare porque não deu mal-humorado, Brecht Tchekhov é mal-humorado. Tchekhov é mal-humorado. Tudo é mal-humorado, né? E Os gregos são mal-humorados. O humor está presente em toda a grande obra, né? Até Cervantes, como é que você pode ler Cervantes sem ver o humor dele? Don Quixote é uma grande peça de... Quer dizer, não é uma peça de teatro. Romance. É um romance que inicia o romance, aliás. Ele tem as peças de teatro que são menores. Mas ele trabalha com humor. Todo grande autor tem... É que a gente, às vezes, confunde humor com a graça, né? Com a gracinha. Não é, né? Agora, eu queria voltar num tema que você tocou e passou em diante, que é o negócio do chapéu. Você falou da lei de Rouanet, não sou nem contra nem a favor, é outra discussão para fazer num outro momento. A lei Rouanet se transformou num... É impossível. Se você já tem um grau de conhecimento do público, que é o seu caso, que você adquiriu isso no teatro, depois para a televisão, eu sempre insisto isso, você começou no teatro, essa sua trajetória não foi a televisão que deu. Ela percebeu e te usou, né? Como sempre, teatro é a casa do ator. Cinema, televisão, ele está viagem, é passageiro.
Ele é visitante, né? Você é atriz. Agora, nós abandonamos o público, retomando o que o Eduardo tinha colocado, o negócio de conquistar o público. Então, a Lei Rouanet, vou pegar a Lei Rouanet para mim, não adianta nada. Não vão me dar. Não tem um Bradesco que vai querer. Tudo bem, é a lei do mercado, tá certo, problema dele. Então, nós caímos nos tais editais, nos apoios públicos. E daí eu faço o meu espetáculo, na minha bolha. Se tiver público, tá tudo bem. Se não tiver público, tá bem, paga a minha conta do padeiro ou do leiteiro, como diria o Brecht. O leiteiro do dia tá garantido. Você tem olhado para esse lado do teatro? O que está acontecendo? A maioria das companhias e grupos de teatro que fazem teatro, seus espetáculos em espaços muito pequenos, até reduzidos. Você tem acompanhado isso e visto que esse público abandonou esse teatro abandonou o público. Porque não precisa mais do público. Tem um dinheirinho. Nem todos, eu acho, né? Eu acompanho um pouco porque eu tive muito em cartaz nos últimos anos, eu fico querendo ver os colegas, eu vejo. Mas, enfim, mas sempre que eu posso, eu estou vendo, né? E eu vejo, assim, as pessoas suando camisa aí, né? Você vê, por exemplo, agora eu fiquei tão feliz de ver que o Latão está de novo em cartaz, porque eu me lembro que eles uma hora ficaram fechando lugares, ficaram num lugar pequenininho. Eu sempre vou ver os espetáculos deles. E o Kiko Marques voltou. O Kiko Marques voltou com o caso, tem lá a Zona Franca, um lugar. E é claro que você precisa de um dinheiro ali. Mas o que eu sinto, que é uma coisa que o Eduardo falou no outro episódio, essa responsabilidade pessoal com o seu ofício. Se você está com a conta paga, se você teve um dinheiro que tanto faz a quantidade de público que você vai ter, eu acho que você não pode em nenhum momento abdicar ou deixar de lado o teu compromisso com a comunicação, com o encantamento, com o maravilhamento, com fazer aquele público multiplicar, vir mais gente. Mesmo que você tenha uma ideia genial que você queira testar. Você pode testar aquela sua ideia genial, mas você pode fazer pequenas concessões, não gosto nem de falar concessão, mas você pode fazer pequenas ampliações para que aquilo chegue mais. É isso que eu falo, não solta a mão da Dona Maria. Eu falo, e toda hora que eu estou ensaiando, eu falo isso. Mas aí a gente vai soltar a mão da Dona Maria. Ou eu falo assim, mas o que vai pôr? Legenda? Vai ter que pôr legenda para explicar. Não precisa. Denise, a gente precisa ser comprometido com a Dona Maria. Com aquela pessoa que nunca foi ao teatro, que se está sentada ali, ela vai acompanhar. Não vai precisar do seu glossário, sabe? Eu acho que... Não, desculpa. Só para pegar uma carona, porque eu faço parte desse movimento de teatro de grupo. Meio junto com o Latão, com o Tapa, com tudo isso, né? Uma hora eu saí do teatro de grupo. Eu acho assim, admirável, Eduardo. Eu acho admiráveis esses... Porque, na verdade, eu acho que o teatro de grupo não existe mais. Eu saí no momento que ele acabou. O teatro de grupo virou um pouco vitrine. Ou para os musicais, a Broadway, enfim. Eu costumo trabalhar com as mesmas pessoas que eu trabalhava, mas sem pensar nessa ideia de grupo, né? Porque eu acho que isso é uma ideia vencida, é uma ideia que foi embora. Mas foi embora também por culpa da gente. Quando a gente começou um movimento lá atrás, do qual nós dois aqui somos os fundadores, chamado Arte contra a Barbárie, a gente ficou 1 ano se perguntando o quê? A pergunta central da gente o que está acontecendo com o nosso teatro? Por que a gente não tem repercussão social? E a nossa primeira resposta é porque o nosso teatro está uma merda. A gente teve a coragem, e não era fácil falar isso, como não é fácil hoje falar isso. Isso foi há 30 anos, hein? 20 anos. Como é que isso acabou, né? Como é que isso foi para outro lugar? Mas eu acho que hoje também, esse nosso teatro de grupo é muito movido por pauta externa. Você tem pautas externas localizadas, então eu preciso cumprir esta pauta, esta pauta, esta pauta. Isso derrubou a ficção. Essa ficção, essa capacidade que a gente tinha de utopia, de imaginar outros mundos, a gente foi ficando condicionado por pautas externas, sabe?
Eu acho que essas pautas não condicionam o teu trabalho, por exemplo, mas ficou assim, eu tenho que usar o vocabulário X, eu tenho que falar disso ou daquilo, eu tenho que... no meu elenco tem que ter uma amplitude de todos os tipos diversos humanos, mesmo que eu não conheça um esquimó, mas eu vou ter que botar um esquimó na cena. Sim. Enfim, então acho que isso comprometeu muito o nosso teatro, sabe? E eu acho que... Eu acompanho muito o nosso teatro, eu vejo, porque, querendo ou não, eu para fazer essa autocrítica, eu faço parte dessa autocrítica. Você falou uma coisa, entendeu? Desculpa te cortar, Marco. Não, assim, por favor. O negócio da ficção, né? A gente abandonou a ficção. Quando a gente foi fazer o Eu de Você, que eram essas histórias, e eu falava o tempo inteiro com o Luiz, com o Zé, eu falava assim, eu não quero fazer discurso, porque tudo que eu queria era fazer discurso. Tudo que eu queria era fazer discurso, era final de 2018. Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. Eu tinha vontade de gritar naquele discurso palco. Que você faz sensacional, a sua banda feminina. Exatamente. Você não faz discurso. Exatamente. Mas você tá lá numa atitude exatamente. feminina. E eu me lembro, o Zé Maria, que é esse nosso produtor, em que ele falou assim, acho que a gente tem que ter uma banda só de mulheres. E essas coisas que fazem a gente, né? Luiz falava o tempo inteiro, não represente, viva por dentro os personagens, a história de todos nós. Se a gente quiser falar o que a gente está falando, você precisa estar dentro dessas histórias sem fazer o personagem, né? Várias coisas que a gente pensava por fora, porque a escolha daquelas histórias, eu falava, eu não quero fazer discurso, eu quero contar história. Tudo que eu queria era fazer discurso. Mas eu falava, não há, e hoje é minha bandeira, não há discurso que, sabe aquela coisa da nossa avó, mas vale um exemplo do que 1000 argumentos, né? É impressionante como uma história conta. Exatamente. A escolha das histórias que a gente resolveu contar no Eu de Você, que a gente começa com uma coisa bem levinha, um pai que queria ser cantor, aí a gente pega, já põe... Eu senti necessidade de escrever uma coisa sobre o sonho, sobre a capacidade de imaginação ali no meio e tal. Mas aí a gente acaba com as histórias de abuso, com as histórias daquela né, do cara entender como nós temos um racismo estrutural, do cara entender que aquele menino gay que falou para a mãe, eu sou gay, e apanhou na carta, como foi a infância dele? Que ele foi abusado pelo tio desde o início, né? Tantas coisas que dentro dessa estrutura de violência, o que significava, né? Então, várias coisas ali dentro, e eu dou essa carta, eu escolho, para ler a carta do Felipe, eu sempre escolho na plateia um cara que eu chamo de pai do Felipe, que eu pelo meu preconceito visual, assim, que seja um cara hétero. Pai do Felipe, que talvez precise passar por aquela experiência de viver o Felipe por dentro. A escolha das histórias fazem o discurso. E eu vejo o poder que essa peça tem desde 2019. Eu atravessei a era Bolsonaro tendo essa peça. Se eu não tivesse essa peça, eu teria morrido. Sei lá o que tinha acontecido comigo. Porque com essa peça foi difícil. Tendo essa peça que não tinha discurso. Ela só tinha história. Então eu sinto que a gente abandonou as histórias. E todos esses autores que a gente ama, Brecht, apesar dele fazer os discursos no meio, né? E quando a gente montou, eu tirei muitos dos discursos que eu falava assim, não, peraí, não pode falar. Eu acho que até, eu vou me estender aqui, eu acho que a gente precisa ter cuidado com o nosso glossário de esquerda. Das nossas interlocuções cotidianas, eu falo para os meus amigos, não use essa palavra, falou genocídio, as pessoas já estão surdas. Falou antirracista, a pessoa está surda. Cuidado, vai começar uma fala, eu começo, boa noite a todas e todos. Se eu sei que dependendo daquela plateia, se eu falar todas, aquela plateia não vai me ouvir. Uma estratégia de sobrevivência, a gente tentar perceber quem é que está na plateia, para que essas palavras bombásticas, dia comunista, né, elas não nos ensurdecerem os nossos interlocutores possíveis ainda, com algum núcleo macio ali. E a gente tem que entender também que isto pode não significar a exclusão de ninguém, percebe? Eu acho que tem como ampliar sem segmentar. Você pode contar todas as histórias, pegar todos os temas ficcionalmente, sem segmentar, sem jogar um contra o outro. Porque isso também é a forma do capital administrar esse lado humanista. Então,
essa coisa de que, pelo fato de você ser mulher, você é mais prejudicada que... Aí a mulher da periferia é mais prejudicada. Enfim, você vai entrando numa coleção de compartimentos que interessam a própria gestão do capital. Porque o capital ele gerencia isso através de jogar um contra o outro. Da divisão, esses claro. meandros da gente estar, né, da gente ficar com os meandros dentro da gente mesmo. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio, Marcão, agora, que é a gente tem que ter muito cuidado. Porque a gente está num nó e se vacilar, a gente joga o bebê fora com a água da bacia. Sim. E nós evoluímos muito com esse politicamente correto, que pode nos trair muitas vezes, mas aconteceram coisas extraordinárias. Sim, né? Eu acho que a gente tem grandes e avanços. essa consciência, né, em todos nós desse racismo estrutural, né, os braços que a gente abriu para a gente entender hoje que a gente não pode mais fazer uma equipe sem pessoas negras, assim, não, Cátia, se você não conhece é porque faz parte de um racismo estrutural, então vá atrás de pessoas que estão aptas a estar nesse lugar, ao invés de você contratar mais uma pessoa branca, né? Então, assim, eu acho que todos nós, tem uma coisa que eu acho que está na nossa mão, que é dar oportunidades, né? Então, isso é uma coisa que a gente, então, tem que ter muito cuidado para a gente, em nome, né, desse nó, e de muitos tiros no pé, e de muitas rasteiras que a gente tomou dos nossos. A gente acabar também dando rasteiras. A gente tem que ter muito cuidado com esse equilíbrio. Pra gente não jogar fora coisas que foram incríveis, né? Porque isso só alimenta a direita, na verdade. Só alimenta a direita. Eles querem que a gente Trump brigue. é um grande exemplo disso, né? Claro. Denise, você falou das viagens, né? Você disse assim, 16 ou 17 anos... correndo o Brasil e tal. Que Brasil que você descobriu correndo o Brasil? Assim, imagino que é um Brasil que não está nos jornais, que não está no noticiário. Que Brasil é esse que você... não vai dar tempo. Tá, vamos fazer mais um episódio. Não, é fascinante. É fascinante. Esse país porque, na verdade, isso me fez crescer muito, amadurecer muito, porque são muitos Brasis. Né? E a gente viaja, né, desde 2006, com o Ricardo III, eu já estou na estrada desde 2006, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Você vê um país que, meu Deus, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Quando eu fui para Belém, você falar que Belém é administrado por Brasília... Não, quando você vai para Brasília e você vê o público de Brasília e você fala, essa cidade que tem essa injustiça de ter só essa pecha política e Brasília ser esse bando de gente... Um público fantástico. Um público um dos melhores maravilhoso, públicos do Brasil. um público que ainda percebe ironia. Exatamente. Metáfora, que está com código poético em dia, sabe? Aquela nossa herança do Rio de Janeiro de ser capital federal. A despeito dos poderosos. Mas assim, é engraçado, porque quem é que vai ao teatro? Né? Eu vou... O que eu aprendi, Roveri, nessas vidas? Eu quero rádio. Eu chego nas cidades, eu chego um dia antes, eu falo pro Zé, rádio já, vamos pra rádio. E eu percorro as rádios da cidade, da maior à menor. Isso fez uma coisa, isso foi fundamental para mim. Eu não sei porquê, eu nem sabia. Sabe por que eu quero rádio? Porque aí tem tempo, tem isso que a gente tem aqui, tem conversa. Se você vai pra televisão, eles te dão aqueles 5 minutinhos. E muita gente só faz a televisão, o jornal lá do meio-dia, das cidades. Eu quero rádio. Agora tem trocentos podcasts. Eu vou um dia antes. É difícil, mas isso também me deu a capacidade de falar do meu ofício, aquilo que a gente estava falando, que a gente sentia falta, Jaldinho. Você conseguir falar do seu ofício. O que eu sinto que eu consigo convencer as pessoas a irem ao teatro? Pela minha animação com esse negócio, por dizer para elas que elas não vão perder o dinheiro delas, que elas podem me procurar no final se elas não gostarem. Eu sei, e o que mais? Eu descobri que mais do que falar do nosso umbigo, quem dirigiu, como é a peça, como foram os ensaios, é falar do que te fez querer montar aquela peça. Falar da causa. Falar do porquê
que eu acho que essa peça precisa ser vista. O que esse autor pensou para escrever? E dentro dele se imbuir daquele universo de dizer por que eu quero falar isso. Isso contagiou muito e me fez também, como diz, elaborar questões que eu fui descobrindo, tentando falar para aquele cara que era o locutor popular da cidade, que não tinha nem ideia direito de quem eu era, ou daquela peça, ou falava que era Alma Boa de Sedução do Beckett, eu falava, não, é o Brecht, é o outro. Mas você falar para as pessoas, explicar desde o início, olha, eu faço teatro, esse cara é muito legal, esse cara queria dizer, entendeu? E falar da coisa, isso foi fundamental. E fez eu ver que são muitos Brasis, mas tem uma coisa que une todos nós, que nós somos... as pessoas são... É muito rico. As pessoas são muito ricas. Todo mundo tem uma história, disposição para os outros. Engraçado que você está falando isso, me deu a impressão seguinte, assim, que para você... Quando dá o terceiro final, é a parte boa, porque você carrega uma pedra durante o dia, né? Assim, ou fazer, ou convencer. Então, na hora de entrar no palco, falar, pô, agora é quase um descanso, né? Assim, porque teve um trabalho diante... Eu trabalho pra caramba nisso, assim, nessa propagação do teatro em cada cidade. Faço conversas com grupos de teatro locais, oficinas, workshops, porque é uma propagação, a formação de plateia, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente se preocupar com isso, com essa captura das pessoas. Teatro é tão legal, você não conhece. E é verdade, elas não conhecem. Vem, né? Denise, no Eu de Você, tem 2 momentos muito tocantes que a mim me tocaram muito, quanto tanto você quanto o Tony narram a história das respectivas mães na cozinha, sua mãe corrigindo prova, né? Eu conheci tua mãe, né? Como é que foi fazer isso com a perda da sua mãe? Você fazer essa peça e perder a sua mãe durante esse período. O Eu de Você, eu falo uma história da minha mãe, né? No Que Só Sabemos Juntos, eu e o Tony falamos das casas das nossas infâncias, e o Tony fala da mãe. E eu falo também da minha mãe de uma certa forma. E eu perdi minha mãe recentemente, você sabe, e eu tinha que fazer a peça em Brasília de volta, com menos de um mês que ela tinha morrido. E foi muito louco, porque foi uma trajetória do fim muito grande. Eu me despedi da minha mãe muitas vezes, achando que não teria dia seguinte, e ela voltava, então eu comecei a achar que talvez ela fosse imortal. E chegou o ensaio final, e chegou a coisa, e foi muito mais duro do que eu pensava. E eu tinha aquela peça para fazer, porque minha mãe ia nadar, e ela nadava no mar, assim, ó, isso que eu falo na peça, eu ficava na areia gritando, mãe, volta, mãe. Eu vou até o choro nessa cena. E era uma coisa que eu fazia criança, e ela não voltava, não. Ela ia nadar, e ela queria era nadar e me ensinar. Depois aí depois ela me ensinou a nadar pra lá da arrebentação. E eu tive que fazer essa cena. E eu falei, eu quero ensaiar antes, porque eu também não fazia peça fazia tempo. E foi uma coisa muito bonita, até triste e bonita, né? Porque antes eu comecei a ensaiar, e eu estava tossindo, eu comecei a tossir, a minha voz estava dentro, não é que estava embargada, não estava exatamente com vontade de chorar, mas estava com um pigarro. E eu não conseguia fazer que eu tossia. E aí chegou a hora da tal da cena, e eu comecei a gritar Quando eu comecei a falar, e vi minha mãe no meio das ondas, minha mãe era excelente nadadora, eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu chorei, parecia que eu tinha chorado o último choro. Eu chorei para me salvar. O teatro me salvou com a cena, mais uma vez. Eu fui salva pela beleza, mais uma vez. Eu chorei, e depois eu parei de tossir. A minha voz voltou para o lugar. E eu consegui fazer a peça. Passar por essa peça não tem sido fácil essa hora. Mas eu me lembro uma frase do Pessoa, que o poeta é um fingidor, finge tão deverasmente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Sim. O que acontece é que esse nosso ofício que faz a gente se misturar, e essa peça especialmente, de eu ter feito essa peça e ter a chance de
ter sido salva para falar da cena da morte da minha mãe, numa cena em que eu grito, volta mãe, volta mãe, toda noite, ela me ensinou ainda mais sobre o poder que tem a arte de embelezar sofrimentos, de criar, de embalar em poesia a vida dura, até a minha. E junto com essas dores todas que eu carrego das histórias da peça, eu agora carrego mais essa. Uau! Fui muito invasivo, desculpa. Não. Não, foi ótimo. Bom, se vocês gostaram de ouvir, assistir o nosso Ribalta Podcast, não esqueçam de dar um like. Nós estamos no YouTube, nós estamos em todas as redes Spotify e hoje nós tivemos esse imenso prazer de receber a Denise Fraga, que você também pode segui-la nas redes sociais. Então, esperamos vocês nos próximos episódios. Obrigada, Júlio. Obrigado a você.